Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, a quem nos acompanha através do canal 16 TV Câmara. Como restabelecer a verdade e contextualizar a Câmara de Vereadores? Recordemos que exatamente há um ano atrás, esta casa logrou rotular a nossa cidade de Caxias do Sul como racista, ao salvar a cassação de um vereador da acusação de conduta indecorosa de racismo contra trabalhadores oriundos da Bahia. O mesmo Estado que hoje presta ajuda inestimável e fundamental às tragédias que se abateu sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul. E certamente é de conhecimento de vossas excelências que a equipe de resgate composta de bombeiros do estado da Bahia, aqueles que tocavam berimbau, como diziam outrora os baianos, durante as primeiras 48 horas de resposta a tragédias, resgataram 208 pessoas, 18 animais, infelizmente 4 corpos, tendo atuado em Galópolis, Santa Lúcia, Faria Lemos e Bento Gonçalves. Quero aproveitar para saudar todos os baianos que vieram aqui na nossa cidade. Esses merecem uma moção. Pois o vereador, nosso colega, foi absolvido por 9 votos dessa legislatura e resolveram também criar, desses 9 votos que absolveram, uma frente anti-PT, não só esdrúxula e ridícula, como também inconstitucional, já que os vereadores, conforme a legislação e regimento interno, só faculta a composição de frentes parlamentares em função de interesses públicos comuns. Bom, e são os mesmos que depois de um ano, em junho de 2022, tentaram emplacar um arremedo de orçamento impositivo para obrigar a execução de emendas individuais. A última proposta brilhante que brotou nesse plenário recentemente, o corte de 5 metros de árvore para lá e para cá das margens das estradas. Mas prefiro não falar mais sobre esse assunto. Só que, infelizmente, o constrangimento não para e a notoriedade negativa de Caxias do Sul já transborda os limites do ridículo. Vamos votar uma moção de repúdio totalmente descabida, firmada por colegas que deveriam, neste momento, estar focados em soluções para inúmeros problemas que nos afligem, em vez de aproveitar o tempo para criar fatos e atrair atenção para a sua pessoa e ambições políticas. Uma moção de repúdio aos 7 deputados federais que traíram o próprio povo é o que querem? Haja estômago e paciência para lidar com isso. O governo federal e estadual não medem esforços para auxiliar o Estado e as cidades a reconstruir o que foi perdido, inclusive a esperança e a autoestima dos gaúchos. E se de fato querem conhecer o detalhamento do plano gigantesco, basta consultar as fontes confiáveis de notícias e os canais de comunicação da administração federal e estadual. Não é necessário ser grande conhecedor da política e das tramas que existem nesse meio para ver claramente que os 7 deputados atingidos por essa moção vergonhosa, 2 são alvo principal. Afonso Mota, do PDT, ligado ao seu Barbosa Velho, e a Denise Pessoa, que é ligado aos outros deputados do PT, que ambos são pré-candidatos à prefeitura neste ano. Francamente, aqui baixaria eleitoral iniciou cedo neste ano, em 2024. Sem respeitar sequer o luto e a tristeza de tantos gaúchos. Tentem, vereadores Calco, pelo menos fingir que se compreende o seguinte, caros colegas, que assinaram essa infeliz moção. O projeto de lei complementar 85 de 2024 suspende os pagamentos de 36 parcelas mensais da dívida do Rio Grande do Sul com a União e o dinheiro será aplicado em ações de enfrentamento das situações de calamidade pública provocadas pelas chuvas e enchentes. Apesar de ter surgido para essa situação específica das enchentes no Rio Grande do Sul, a lei beneficiará futuramente qualquer estado em situação de calamidade pública decorrente de eventos climáticos extremos. Isso permite a aplicação de 11 bilhões de reais em um fundo para o estado se reconstruir depois da devastação e o perdão de 12 bilhões em juros. Esses 23 bilhões, meus caros, corresponde a 23,5% de toda a dívida do nosso estado, que é estimada em 98 bilhões. Tanto o deputado federal Afonso Mota, relator desta lei aprovada por maioria no Congresso, tanto a deputada Denise, foram contrários à anistia da dívida toda, porque isso não é possível. Agora, teve um deputado que apresentou uma emenda para que houvesse anistia de toda a dívida do Rio Grande do Sul e dos municípios gaúchos com a União. E essa emenda teve um total de 223 votos contrários. A partir disso,
Outro deputado aproveitou a onda para surfar um pouco na internet, já concluindo, acusando 7 parlamentares gaúchos de votarem contra o seu próprio povo. Mais um showzinho para lacrar nas redes sociais. Como costuma fazer. Acontece, presidente, que 223 deputados, entre os quais Afonso Mota e Denise Pessoa, votaram contra o perdão da dívida total, porque tem juízo e bom senso, não são oportunistas e sabem muito bem que por meio de lei complementar não se pode fazer isso no Legislativo, obrigando outro poder, o Executivo, a abrir mão de receita e perdoar a dívida de Estado e municípios. Então, eu quero concluir dizendo... Isso é um disparate sem âmbito legal e constitucional e seria necessário mudar a Constituição e que isso os deputados, inclusive o Judiciário, já está propondo. Então parem de jogar para a torcida, fazendo de conta que lutam em benefício daquelas coisas que jamais iriam se concretizar por meio desse processo legal. É uma tristeza, presidente, esse festival de demagogia no momento tão delicado que o nosso país está vivendo.